Queridos, graça e paz, boa noite. Mais um domingo, estamos aqui para nós aprendermos mais com o Senhor nessa lição, na segunda parte da lição do Espírito Santo na vida da igreja primitiva. Tivemos uma lição bem entusiasmante no domingo passado e hoje nós voltamos aqui para a segunda etapa. Estamos sintetizando para que não seja muito prolongado o nosso tempo. E para você que vai assistir o vídeo, você gostando, dê o seu like. Inscreva-se no vídeo, tá, querido? No canal, para que nós possamos ter essa porta que o Senhor abriu para nós de uma maneira excelente. E começando a lição, diz assim, o capítulo 2, a expectativa da igreja para receber o Espírito Santo. Antes de Jesus morrer, ele animou os seus discípulos dizendo que enviaria o Consolador e que não os deixariam sozinhos. Após sua ressurreição, Jesus passou a dizer que seus seguidores deveriam permanecer em Jerusalém, pois nesta cidade se cumpriria a promessa da vinda do Espírito Santo. Tanto a pregação de João Batista quanto a de Jesus criaram uma expectativa nos discípulos. Após contemplarem a ascensão de Jesus aos céus, a igreja tomou algumas atitudes importantes que denotam o quanto almejava a vinda do Espírito Santo. Eles esperavam a promessa no lugar certo. Precisamos nos retirar, entrarmos no nosso quarto, na igreja, subir o monte, como Jesus fazia, pois dificilmente seremos cheios do Espírito no shopping, na academia, ou vendo uma novela, pois isso pode trazer benefícios para nosso corpo, mas não nos farão mais cheios do Espírito. B. Eles adotaram uma postura de contínua oração. Como carecemos de perseverança na oração, pois às vezes desistimos muito facilmente. Eles oraram por 10 dias consecutivos pelo mesmo motivo. Precisamos bater, pedir e buscar, porque seremos ouvidos. Eles eram unânimes na busca. No grupo de quase 120 pessoas, não existia grupinhos, interesses pessoais, separações. Antes estavam de comum acordo quanto ao que queriam. Unidos buscaram o Espírito Santo, o receberam e assim permaneceram, segundo nos indica o relato pós-Pentecostes. Abriram mão de algo. O relato nos diz que eles foram cheios do Espírito Santo enquanto estavam no cenáculo, no dia da festa de Pentecostes. Ora, nesta data, era exigido que todo judeu estivessem na festa agradecendo a Deus pelos primeiros frutos da colheita. Todavia, os discípulos abriram mão da festa. Não podiam interromper a busca para participar dela, pois tinham uma promessa que geraria uma vasta colheita espiritual.
Se quisermos ser cheios do Espírito Santo, teremos de renunciar a algumas coisas, abrir mão de algo que nos agrada, matar nossa carne. E quando formos cheios do Espírito Santo, entenderemos uma coisa que a igreja primitiva entendeu: o Espírito não faz parte da sua vida. Antes, ele é a sua vida. Então vamos falar sobre esta parte do tópico 2, para que nós possamos entrar no 3 e a conclusão. Nós temos aqui, queridos, que nós vemos que antes de Jesus morrer, ele anima os seus discípulos, dizendo que enviaria o Consolador e que não os deixariam sozinhos. Em João capítulo 14, nos versos 16 e 17, ele diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. E no capítulo 16, 7 diz: Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. Então, queridos, nós vemos aqui que existe algo que é necessário acontecer. E Jesus anima os seus discípulos para que eles se fortalecessem na esperança da promessa. Eu vou, mas vos deixarei o Consolador. E nós vemos que após a ressurreição, Jesus passou a dizer que seus seguidores deveriam permanecer em Jerusalém, pois nesta cidade se cumpriria a promessa da vinda do Espírito Santo. Lucas 24, 9 vai dizer o seguinte: E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Nós vemos aqui que esta passagem ela está registrada lá em Lucas 24, com os discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam, após a morte de Jesus, eles caminhavam desanimados, tristes, abalados emocionalmente, estavam questionando em seus corações por que aquilo havia acontecido. Eles questionavam isso. E Jesus chega até eles e vai caminhando com eles, e eles não percebem que Jesus estava com eles. E eles insistem que Jesus permanecesse com eles. Insistiram tanto que constrangeram. E ali Jesus entra com eles. E na hora em que eles começam a cear, a lanchar, Jesus pega o pão e eleva aos céus. E quando Jesus eleva o pão aos céus, eles reconhecem. Será que os nossos corações não ardiam quando caminhava conosco?
E assim, muitas vezes tem sido nos nossos dias. Nós pedimos muito, mas não estamos no lugar certo para receber a promessa. Saímos da determinação que Jesus nos dá para buscarmos em outros lugares, para buscar em outras fontes. Mas, na verdade, necessitamos permanecer no lugar certo para que possamos receber a promessa de Deus. Precisamos perseverar. Precisamos tão somente perseverar. Porque não são as festividades que vão nos dar a presença do Espírito Santo. Não são os shoppings. Não são as festinhas que são feitas no horário do culto. Nem é os filmes, nem as novelas. Precisamos ter tempo para cada coisa. Precisamos abrir mão de determinadas coisas para que possamos alcançar. Nós damos oportunidades a muitas coisas, mas não temos a postura de contínua oração. Nós não perseveramos na oração. É melhor abrir mão, deixa para lá, deixa quieto. Mas aqui nós estamos aprendendo aqui que nós precisamos ter uma postura de contínua oração. E o escritor deixa algo aqui tremendo. Como carecemos de perseverança na oração? Como carecemos, ou seja, como precisamos de perseverança em oração. Desistir é muito mais fácil, mas pagar o preço, eu costumo dizer, colocar a cara para bater, é difícil. Porque cada tapa que você leva no rosto dói. Dói. Fere. Ofende. E nós preferimos andar pelo melhor caminho. Eles oraram por 10 dias consecutivos pelo mesmo motivo. Oraram 10 dias pelo mesmo motivo. E muitas vezes, muito mal, oramos uma e queremos resposta. E esquecemos que Jeremias, ele orou 21 dias para obter resposta. A Bíblia nos afirma que no primeiro dia a oração foi ouvida. No primeiro dia o socorro foi enviado. Mas para chegar até Jeremias houve uma grande batalha nas regiões celestiais. E outra coisa que nos chama a atenção, eles eram unânimes na busca. No grupo de quase 120 pessoas, não existia grupinhos, interesses pessoais, separações. Antes estavam de comum acordo quanto ao que queriam. Havia uma concordância entre eles. Um não puxava para a direita, o outro não puxava para a esquerda. Não tinha um cabo de guerra nesse negócio. E hoje o que mais vemos é cabo de guerra entre os departamentos, entre os oficiais. Uns querem, outros não querem. Não há um comum acordo. E unidos buscaram o Espírito Santo. O receberam. E assim permaneceram, segundo nos indica o relato pós-Pentecostes. Atos 2, 42, 46, vem relatando isso.
que os irmãos se visitavam, que os irmãos partiam o pão, que os irmãos estavam em oração. Eles abriram mão de algo para receberem o melhor de Deus. Para recebermos o melhor de Deus, é necessário que nós venhamos contrariar a carne. Venhamos nos voltar para o que é bom, que é a vontade de Deus. E vemos aqui que houve algo muito interessante. Eles abriram mão da festa, que era uma festa que foi instituída por Deus. Mas vemos aqui que eles abriram mão desta festa para receber o melhor. Eles não podiam interromper a busca para participar dela, pois tinham uma promessa que geraria uma vasta colheita espiritual. E muitas vezes nós só estamos envolvidos com o material, com o físico, com as coisas desta terra, que irão perecer. O escritor deixa algo aqui que é muito interessante e me chamou muito a atenção quanto a isto, quando ele diz que entenderemos uma coisa que a igreja primitiva entendeu e nós ainda não entendemos. A igreja primitiva entendeu, mas nós ainda não entendemos. O Espírito não faz parte da sua vida. Ele não é uma parte da sua vida. Antes, ele é a sua vida. Mas por que ele é a minha vida? Mas por que ele é a sua vida? Porque é ele quem nos dirige, é ele quem nos conduz, é ele que nos orienta, é ele que nos ensina, como está nos ensinando agora, é ele que diz assim, ó, meu filho, você não vai por aí, meu filho, você vai por aqui. É ele. É ele que te traz sabedoria. É ele que te traz visão. É ele que te traz entendimento na sua palavra. E no tópico 3 é quem era o Espírito Santo para a igreja primitiva. A igreja primitiva do primeiro século experimentou algo muito maravilhoso. A inauguração da era do Espírito Santo na terra. Como fruto da busca intensa, o Espírito Santo encheu todos os crentes que estavam no cenáculo no dia de Pentecostes. Atos 2, 4. E Pedro, um homem inculto, porém cheio do Espírito Santo. Atos 4, 13. Em uma pregação ousada, viu cerca de 3.000 pessoas aceitarem ao Senhor. Não obstante, a igreja continuou a manter um forte vínculo com o Espírito Santo. Não havia instrumentos musicais, caixas de som, ferramentas que proporcionam a projeção de imagens em uma tela, internet. A pregação era extremamente bíblica. E a igreja intensa em buscar o poder do Espírito Santo. Não é errado utilizarmos da tecnologia para evangelizar ou construirmos um templo agradável para nos congregar, desde que não nos falte a mais importante, a presença do Espírito Santo. Esta é a lição que a igreja primitiva nos ensina. E voltamos aqui, queridos, e vemos que existem alguns detalhes aqui. A igreja do primeiro século, ela experimentou algo muito maravilhoso. E eu tenho certeza que algumas igrejas também experimentaram. Não no primeiro século, mas
no século XX, porque no século XXI a coisa já começou a mudar de rumo. Mas no século XX, igrejas experimentaram este mesmo maravilhoso, a inauguração da era do Espírito Santo na Terra, mas nós já pegamos uma era aonde nós experimentamos também este experimento maravilhoso e agradável, bom, aonde nós orávamos e Deus operava as suas maravilhas no meio do culto. Porque havia uma busca intensa pelo Espírito Santo. E hoje nós não temos cultivado tanto esta presença, que é a presença que conduz a igreja. Ou seja, é a presença que me conduz. Porque eu sou a igreja. Você que está aí, que vai assistir, é a igreja. Nós precisamos ter este contato íntimo com o Espírito Santo para que ele possa fazer as maravilhas as quais ele quer fazer. As quais ele quer fazer. O que ele fez com Pedro? Pedro era uma pessoa culta? Não. Pedro era uma pessoa inculta. Mas ele, cheio do Espírito Santo, ele faz uma pregação cheia da unção do Espírito Santo. E 3.000 pessoas aceitam ao Senhor Jesus. Nós vemos relatos bíblicos que, mas na frente também, ele faz uma outra pregação eloquente, uma pregação cheia do Espírito Santo. E quase 5.000 almas aceitam ao Senhor. Precisamos dar continuidade a este vínculo com o Espírito Santo. Precisamos ter amor pelas almas. Precisamos olhar para as almas e não olhar para o templo, porque o templo, ele não ficará pedra sobre pedra, mas as almas, elas têm um lugar reservado nos céus que depende de mim e depende de você para que elas alcancem este lugar na glória. Então, queridos, em nome de Jesus, que nós possamos não olhar ou dar preferência ao modernismo, mas que nós possamos dar preferência às almas, porque foi para isso que nós fomos chamados. E para nós concluirmos, Jesus, ao fundar sua igreja, já prometeu que ela seria vitoriosa. E para garantir ainda mais seu poder de saquear almas do inferno, enviou o Espírito Santo para acompanhá-la nesta nobre missão. Infelizmente, vemos hoje muitas igrejas que têm tentado preencher seus cultos com muitas coisas atrativas, com medo de perder membros, perder seus fiéis e de não agradar os visitantes. Incrementam sempre novidades no culto. Todavia, o que faz uma pessoa gostar da igreja e nela permanecer não é a boa música, uma palavra que lhe agrade ou a acomodação do templo, mas, em primeiro lugar, é a presença real do Espírito Santo, agindo por meio do louvor da palavra e do testemunho de pessoas que realmente foram transformadas por ele. Não precisamos de uma nova estratégia. Precisamos sim usar corretamente a única estratégia,
depender do Espírito Santo. Queridos, eu costumo falar algo que é interessante. Eu tenho até direito de fazer estratégias. Eu tenho direito de programar. Eu tenho direito de sonhar. Mas quando eu saio para fazer um trabalho no campo, eu abro mão dos meus sonhos, dos meus planos, do meu planejamento e coloco tudo na mão do Espírito Santo. Coloco tudo na mão dele. Porque sem ele, nós não fazemos nada. Podemos ter, aos nossos olhos, a melhor estratégia, mas sem ele não fazemos nada. Precisamos voltar à raiz para que possamos receber o melhor de Deus. E o escritor aqui, eu gostei muito de quando ele coloca aqui nessa conclusão. Não precisamos de uma nova estratégia. Precisamos sim usar corretamente a única estratégia. Usar corretamente a única estratégia. Depender do Espírito Santo. E eu posso dizer que os trabalhos de campos que eu tenho feito têm sido bem-sucedidos exatamente porque eu uso a estratégia correta, que é o Espírito Santo. Eu faço uma pergunta para você neste momento. Você conhece o coração das pessoas? Você conhece a mente das pessoas? Pois a única estratégia conhece o coração e a mente de cada ser humano da face dessa terra. Que Deus vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Glória a Deus e aleluias.